Ok, vamos lá. Nós estamos nessa semana, última semana antes de Shavuot. Está escrito que antes de Shavuot nós lemos a porção de Bamidbar, que é essa semana que nós vamos ver agora, a porção de Bamidbar. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então nós estamos agora na semana Parshat Bamidbar, a última semana antes de Shavuot. Assim a Gemara nos diz que antes de Shavuot nós lemos a porção de Bamidbar. Com certeza tem uma conexão entre Shavuot e Bamidbar. Qual é a conexão que nós temos dessas datas? Primeira coisa, nós temos a nossa Parashá da Bamidbar também, começa um novo livro. Novo livro que se chama Bamidbar, que dizer que fala sobre a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. E na nossa Parashá, todo esse Humash Bamidbar também é chamado Humash HaPekudim, o Humash da contagem. Também em latim, em outros é chamado de números. Números quer dizer que está ligado com o número, a contagem do povo de Israel, porque várias vezes nessa semana nós fazemos a contagem do povo de Israel. Então, no Humash, aqui começa a nossa Parashá com a contagem do povo de Israel. Por que realmente a Torá precisa relatar? Nós sabemos que a Torá não é um livro de histórias, é um livro de Torá na palavra Horá, é um ensinamento, um livro que nos ensina como a gente deve se portar em todos os momentos. Quer dizer, é um livro que traz para nós ensinamentos. O que importa para nós que a Torá conta ao povo de Israel. E ela entra em detalhes, cada tribo, quantas pessoas tinham, etc. E tinham os líderes de cada tribo que ajudavam. E deu tanto assim para cada tribo, e o total deu tanto assim. Depois a Torá volta novamente e fala da contagem do povo de Israel, como eles viajavam no deserto. E eles viajavam, tinha a contagem. O que é tão importante para nós, a contagem do povo de Israel, que a Torá precisa relatar isso aqui tantas vezes, e entrar tantos detalhes. E tantos psukim da nossa Parashá, uma das maiores parshiot que nós temos na Torá, a maioria dos psukim falam da contagem do povo de Israel. O que é tão importante nessa contagem, que a Torá precisa se dedicar tanto tempo para isso? Mas aqui nessa contagem tem uma lição muito profunda que o Rebbe nos ensina, que a gente aprende dessa contagem. Duas lições, na verdade. A primeira lição que nós aprendemos dessa contagem, existe uma regra que nos diz que quando a pessoa está cozinhando algo kasher, caiu dentro algo não kasher, se tem 60 vezes contra esse não kasher, aquilo fica anulado. É chamado batel beshishim. Por exemplo, a pessoa está cozinhando carne. E dentro dessa panela de carne cai uma gota de leite. Se tem 60 vezes carne contra essa gota de leite, está kasher. Por quê? Porque 60 vezes anula o gosto do alimento. Então, por isso é como se ele não existisse. Agora, existem certos produtos que eles não são anulados, nem mesmo em 1000. Certos produtos, por exemplo, vou dar um exemplo. Se tem um verme que está misturado numa panela inteira, eu não sei onde está esse verme, mesmo que tem 1000 vezes contra ele, não está anulado, não é kasher. Então, realmente, a pessoa aquilo não é considerado kasher. Por quê? Porque béria, o verme é considerado um animal inteiro, ele não se anula. E existe uma outra regra que fala para nós que davar shebeminyan ein abatel, algo que é contável não se anula. Uma coisa que é contado por números não se anula. Então, por exemplo, nós temos todos os tipos de produtos que se vende por quilo. Agora, existe um produto que se vende por unidade, por números, é um ovo. Não se compra 1 quilo de ovo, se compra por dúzias, por números. 1 ovo, 2 ovos, 1 quilo, dúzias.
e assim por diante. Não existe, não é comum, pode ser que exista em algum lugar, mas normalmente isso não existe, vender ovos por quilo. Sempre por unidades. Existem ovos maiores e ovos menores, mas sempre por unidade. Então isso é chamado davar shebeminyan, algo contado. Então a Halachá nos diz que se tem um ovo que não é kasher, por qualquer motivo, por exemplo, nasceu de uma galinha que era uma galinha não kasher, que ela tinha um defeito físico que fez ela não kasher. Então, o ovo não é kasher. Então, esse ovo, mesmo que ele se misturou em 1000 ovos, não é kasher, todos os 1000 ovos. Por quê? Porque o ovo é algo importante. A prova que ele é algo importante, que ele é contado. Ele não é pesado, ele é contado. Cada um tem o seu valor. Um ovo, dois, uma dúzia, duas dúzias, 1000 dúzias. Tudo é... Quando essa pessoa comprou 1000 dúzias de ovos e faltou um, não tem 1000, tem 999, mais 10 ovos, 11 ovos. Se faltou um, quer dizer, o ovo, ele é algo contável. E da baixa beminyan, em nobatelo, uma coisa que é contável, não é anulado. Não, uma ovo tefa, na hora que você, a galinha pôs um ovo. Várias galinhas colocaram ovo. Depois fizeram a shkita dessa galinha. Descobriram que no papo, que na moela dela tinha um prego que furou. Existe isso aqui, às vezes a gente encontra. O ovo é normal, o ovo sim. A gente compra no hortifruti. Então, a galinha é 3 e o ovo é 3. Normalmente, quando você tira o leite da vaca, mesma coisa, se a vaca for 3, o leite é 3. Então, se a vaca vai ser 3. Você vai, se a vaca, por exemplo, ela passou por uma operação, furaram a pança dela, é 3. Existem na Holanda vacas que elas são alimentadas por válvulas. Eles fazem um furo na pança, colocam uma válvula para colocar alimento para que o leite que ela produza mais leite. Essa vaca é 3. Essa vaca é 3 e o leite dela é 3. Mas nós não temos essa dúvida que nós vamos sempre atrás da maioria. E a maioria das galinhas não é 3, a maioria das vacas não é 3. Por isso a gente pode comprar ovo normal. Mas a gente sabe que tinha uma granja inteira. Todos colocaram ovo, misturaram tudo. Fizeram uma galinha, fizeram a shkita e viram que ela estava 3. Todos os ovos da granja estão 3. Pode usar. Por quê? Porque o ovo não se anula nem mesmo em 1000. Nem mesmo em 1000. É interessante que nós estamos falando sobre isso. Eu vou contar uma história. Também tem uma outra coisa que nos anula, um órgão que foi retirado do animal quando ele está vivo. Então, tinha lá em Israel um órgão, se você cortou um órgão no animal que quando ele está vivo, então esse órgão é considerado, é uma proibição da Torá, Eiver Minachai, um órgão do vivo. Então, mesmo que se misture 1000 órgãos, não está anulado. Porque é chamado Mabiyah. Então, em Israel, uma vez eles estavam fazendo uma shkita. Lá eles têm, como se chama, eles vêm em correntes, pendurado pelo pé, então vai lá o sheikh, ele faz a shkita e vai passando. Ele tem lá 18 shortim, passam 17.000 frangos de vez e vão assim. E uma vez estavam falando, depois que ele faz a shkita, então um tira a asa, outro tira os pés, outro tira assim. Então ele estava lá na fila, fizeram shkita, e estava lá um outro ali, tirando os pés, colocando todos os pés em cima do outro. Lá tinha de 17.000 frangos a 34.000 pés. E de repente passou um frango que o sheikh não matou. E o cara tirou os pés. Então, Eiver Menachai, todas as partes, 34.000 teve que jogar fora. Porque é uma coisa que não é anulado, nem 1000, um órgão inteiro, um animal, não é anulado nem 1000. Isso foi uma história que aconteceu. Então, aqui nós vemos... Então, mas ainda bem que foi só os pés. Um goi também não pode. Um órgão que sai do animal vivo, um goi também não pode. É uma das 7 mitzvot menor. Aqui nós vemos que tem certas coisas, pela importância delas, que elas não são anuladas nem em 1000. E uma dessas regras é davar shebeminyan, algo que é contável. Nem um em 1000 não é anulado. O povo de Israel, a existência dele não é natural. Que pela lógica, esse povo, há muito tempo, já não existiria mais. O Talmud nos diz que o povo de Israel, Kifsa Achad, é uma ovelha entre 70 lobos. Imagina uma ovelhinha entre 70 lobos que querem acabar com essa ovelha.
Então, pela natureza, essa ovelha, quanto tem? Alguns segundos ela demora, não demora mais. Mas o Talmud fala, nós temos um bom pastor que protege a gente. Mas o povo de Israel é anulado entre os povos muito mais que 60. Nós temos no mundo hoje 10 bilhões de pessoas, 18 milhões de judeus, e quase 1 por 1000. E nós temos realmente quase 1 por 1000, e mesmo assim o povo de Israel é o único povo que desde o início da sua existência até hoje se mantém firme e com as mesmas tradições, com a mesma história, desde o começo da nossa história. E nós estamos cercados de 70 lobos, como pode ser? É porque nós temos um bom pastor. É isso que fala Rashi. Por que Deus manda contar ao povo de Israel a cada momento? Para mostrar a importância do povo de Israel, como Deus gosta do povo de Israel. É exemplo de um pastor que ele tem várias ovelhinhas, que quando tem uma peste que dizima as ovelhas, ou quando tem alguma coisa, ele vai sempre contar para saber quanto sobrou. Ele sempre vai contar pelo amor que ele tem pelas suas ovelhinhas, pela importância que ele dá, então ele vai contando eles a cada momento. Isso que é o povo de Israel, e por isso Deus conta o povo de Israel a cada momento. Na explicação que nós entendemos até agora, já que Deus gosta dele para mostrar a importância dele, ele conta eles. Mas conforme que nós dissemos agora é diferente. Já que Deus conta o povo de Israel, eles passam a ser contados. Então, por isso eles não se anulam. Por isso pode ser 70 lobos, pode ser milhares de não-judeus, pode ser que tem para cada judeu 1000 antissemitas, mas o povo de Israel está firme e forte. E essa é a nossa história. Nós vemos nos últimos anos, desde que o povo de Israel recebeu a parte dele, a partilha dele, foram atacados por todos os seus vizinhos, todos os vizinhos querem nos aniquilar. Desde o Estado de Israel foi recém-criado. Tinha lá um povo que não tinha exército, não tinha nada. Foram atacados por todos os inimigos que estavam em volta. Tinha um bom general, mas não é assim que funciona. Então, o povo de Israel, ele conseguiu sair, sobreviveu e ganhou essa guerra. Como pode ser? Pela lógica. Que Deus conta esse povo e não estão anulados. E assim foi na Guerra dos 6 Dias, e assim foi na Guerra do Golfo. E assim foi semana passada que nós vimos mais de 1.200 mísseis. E o povo de Israel, Baruch Hashem, não sofreu. Por que é isso? O que acontece? Porque Deus conta o povo de Israel. Isso quer dizer a contagem do povo. A importância que Deus dá para o povo de Israel, que eles contam, essa contagem faz que eles sejam importantes. Ou seja, que eles não se anulam, eles ficam para a eternidade. Isso quer dizer. E por isso, o livro Bamidbar, que relata a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, e no deserto era chamado Midbar Hamim, o deserto de todos os povos, porque tinham lá inúmeros povos que eles moravam no deserto, e o povo de Israel poderiam ser engolidos pelos vizinhos. Então Deus contou ao povo de Israel, que essa contagem que manteve eles firmes em toda a sua jornada para que realmente eles não fossem aniquilados, conseguissem se sobreviver e mais ainda, conseguissem se sobrepor sobre todos eles. As pessoas falam que o povo de Israel é tão pequeno e as maiores cabeças do mundo só se falam do povo de Israel. O que é isso? Porque quando Deus contou esse povo, a importância deles não é que ele não se anula, ele se sobrepõe sobre todos os povos. Até Mameat Mikol Amim, vocês são menores de todos os povos, e mesmo assim, o povo de Israel é como se chama, a importância e a cabeça de todos os povos, que eles realmente que transmitem para todos os povos o sentimento de paz, harmonia, e caridade, etc. Tudo isso vem do povo de Israel, a lição de vida vem do povo de Israel, porque Deus contou esse povo, pela importância dele, eles realmente se sobrepõem. E essa também é a história. Porque como pode ser que o povo de Israel, nós estamos quase 2 milênios no exílio, e passamos por tudo quanto é tipo de perseguições, Inquisição, pogroms, holocaustos, etc., etc. O povo de Israel, Chai vekayam, como pode ser? Am Israel Chai. É porque o povo de Israel foi contado, e essa importância faz que eles jamais vão ser anulados. Todos que nos perseguiram já não existem mais. Mas o povo de Israel continua vivo e firme, e estamos prontos já para receber Mashiach a qualquer momento, porque realmente nós fomos contados a importância que tem o nosso povo. Isso quer dizer essa importância da contagem. Por isso a Torá relata várias vezes a contagem do povo de Israel para mostrar para nós que nós jamais podemos se amedrontar do mundo que nos cerca, jamais podemos se recuar
se acuar por todas as os ataques que nos trazem, as ameaças que nos colocam, porque nós somos o povo contado, o povo escolhido por Deus, e realmente nós temos a força de sobreviver. E essa é a importância da contagem do povo de Israel. Existe essa um dos assuntos que nós aprendemos da contagem do povo de Israel. Existe mais um detalhe. Então, isso que nós falamos, que é Parshat Bamidbar, começa o livro de Bamidbar, que fala da peregrinação do povo de Israel no deserto, e o que protegeu todo o povo de Israel no durante dos desertos, e nos protege até hoje, essa contagem, que nos faz importante, que realmente nós não somos anulados. Isso demonstra como somos queridos para Deus. Agora, existe mais um detalhe. Como nós falamos, Parshat Bamidbar, nós lemos sempre antes de Shavuot. O que aconteceu Shavuot? O povo de Israel recebeu a Torá. E está escrito que eles chegaram aos pés do Monte Sinai, no Rosh Chodesh Sivan. Está escrito, Bayom Hazeh Ba'u Midbar Sinai. Eles chegaram aos pés do Monte Sinai para receber a Torá. Naquele momento que eles chegaram, o povo nos pés do Monte Sinai, está escrito no passuco seguinte, Vayisum Irfidim. Eles viajaram de Refidim. Vayachanu bemidbar Sinai, eles acamparam no deserto de Sinai. Vayichan sham Israel neged har, acampou lá Israel do lado da montanha. Aqui existe um erro de concordância, e na Torá não existe erros. Viajaram de Refidim, acamparam no Sinai, e acampou Israel aos pés do Monte Sinai, que de repente falando no singular, duas frases no plural. Rashi explica que quando eles chegaram aos pés do Monte Sinai, eles estavam keish echad, belev echad, um único só coração, como uma só pessoa, com um único só coração. E o Zohar fala que quando Deus viu essa união do povo de Israel, ele falou, vale a pena, agora que o povo de Israel está nessa união, agora que realmente eles merecem a Torá. Quer dizer, a união do povo de Israel foi que causou a outorga da Torá sobre o Monte Sinai. Isso que realmente trouxe a outorga da Torá no Monte Sinai, porque eles estavam keish echad, belev echad. E por isso que nós falamos na noite do Seder, se Deus tivesse nos trazido aos pés do Monte Sinai, e não tivesse nos dado a Torá, daí aí não basta. Mas o que quer dizer? O que nós íamos fazer no Monte Sinai se não fosse receber a Torá? Então a explicação que o Rebbe dá sobre isso é o seguinte: é conhecida aquela famosa história que veio um convertido para Hillel Azaken, que ele queria se converter, se ele ensinasse para ele toda a Torá num pé só. Ele falou, tá bom. Ele falou para ele, tudo aquele que você odeia que seja feito para você, não faça para outro. Isso é toda a Torá, o resto é a explicação. Quer dizer, a união do povo é toda a Torá, o resto é a explicação. Então, se nós chegássemos aos pés do Monte Sinai e não tivesse dado a Torá, só a união do povo, daí já basta, porque isso já é toda a Torá. Mesmo que não fosse entregue a Torá, isso já é o suficiente. Então, realmente a preparação para o recebimento da Torá é justamente a união do povo de Israel. A união do povo de Israel. E isso significa a contagem do povo. Quando Deus contou ao povo de Israel, o que ele quis dizer? Quando Deus conta ao povo de Israel, ele quer dizer que cada judeu, independente se ele é rico ou se ele é pobre, independente se ele é forte ou ele é fraco, Faradi ou Ashkenazi, rico, enfim, se ele é de que tribo ele vale não menos que e não mais que Cada judeu vale não menos que e não mais que Isso quer dizer a contagem do povo de Israel. Não é apenas para mostrar a importância deles. Sim, claro, isso não é anulado, mas para mostrar a união do povo de Israel. Quando Deus contou o povo de Israel, ele contou cada um e separadamente, para dizer que cada do povo judeu vale E isso é a preparação para matar a Torá. A união do povo de Israel, que cada realmente vale e não mais e não menos. E por isso, antes de Shavuot, nós lemos Parshat Bamidbar, que fala da contagem do povo de Israel, falando para nós que para recebermos a Torá, a união tem que ser de tal forma que todo o povo de Israel, cada saiba da sua importância, mas saiba que ele não é mais importante que o outro, e saiba também que ele não é menos importante do outro. Todo mundo vale e não mais que e não menos que
Sobre isso, o Rebbe faz uma pergunta. Está escrito que na hora que Moshe Rabbeinu contou o povo de Israel com Aaron, eles nomearam 12 líderes das tribos para ajudar eles a contarem as 12 tribos. E lá está escrito, Vaitialdu al mishpechotam leveit avotam. E cada uma dos líderes da tribo, eles viram todas as famílias, cada família, Beit Avotam, Mishpechotam, toda a família, e todos os clãs, e todas as tribos, para saber exatamente quanto que tinha em cada família, quanto tinha em cada clã, quanto tinha em cada tribo. Todos os homens, a partir de 20 anos, para saber exatamente a contagem. E lá a Torá enumera 12 líderes da tribo. Essa tribo foi fulano de tal, aquela outra tribo foi fulano de tal. E lá está escrito, criei a Edá, que essas pessoas, ele vai criar Moshe, criei a Edá, ele chamou essas 12 pessoas, esses 12 líderes, como responsáveis da congregação. O que quer dizer responsáveis da congregação? Porque, na verdade, cada um era o líder da sua tribo. Então, o que ele chamou eles responsáveis da congregação? Então, Rebbe explica da seguinte forma. Já que a contagem do povo de Israel é para mostrar a união do povo de Israel, então, se cada um desses 12 líderes fosse responsável só sobre a sua tribo, então não seria uma união total e completa. São 12 tribos independentes que estão juntas. Vários que se compõem em um, mas não é uma união total e completa. Tem 12 tribos, tem 12 líderes, e cada um pela responsabilidade dele. Então, por isso, explica o Rebbe que Moshe Rabbeinu nomeou esses 12 líderes como representantes de toda a comunidade. Criei a Edá. Eles eram representantes não somente sobre suas tribos, mas de toda a comunidade. Ou seja, esses 12 líderes não eram responsáveis cada um apenas para a sua tribo, que aí demonstraria uma divisão no povo, não é uma verdadeira união, mas ele nomeou eles como líderes de todas as tribos, para dizer que realmente todos eles estavam juntos, como uma coisa só, uma união só. Então, por isso, ele chamou todos eles, essas 12 tribos, criei a Edá, separou ele da comunidade, falou, olha, até hoje você era líder da tribo de Reuven, esquece, agora você faz parte da diretoria de todo o povo de Israel, para ser uma união só, não são 12 coisas separadas. Mas aí o Rebbe faz uma pergunta. Então, se for realmente importante essa união, por que precisava 12 líderes de tribo? Basta Moshe, que ele é o líder de todo o povo de Israel. Como em outras contagens, quem fez foi Moshe e Aaron, que é o líder de todo o povo de Israel. Eles fazem a contagem. Por que precisa pegar 12 líderes? E depois incorporar eles como se fosse uma única cooperativa e fazer, vocês todos juntos para fazer a união. Para que isso? Moshe e Aaron iam fazer a contagem de todo o povo de Israel, porque precisa pegar 12 líderes. E se for apenas que eles estavam lá para facilitar o trabalho de Moshe e Aaron, a Torá não precisa contar para nós esses detalhes, como que fizeram a contagem para facilitar. Provavelmente tinham outros responsáveis também. A Torá não lembra, por que precisa dizer isso aqui? Mas aqui o Rebbe fala uma lição muito importante. As pessoas acham que para ter união, todos têm que ter a mesma cor. Todos têm que ser igual. Todos têm que ser... Para a união, eu tenho que ser igual ao outro. Não posso, se eu tenho alguma diferença com o outro, não pode ter união, porque aqui já não é a mesma coisa. São dois tipos de pessoas que estão se agregando. Mas a contagem do povo de Israel foi diferente. Era uma contagem, cada um valia um, mas era dividido em 12 tribos. E cada tribo tinha seu líder. E cada tribo tinha que ver as famílias, e os clãs, e as divisões. Porque cada um era importante, era um só, mas cada um com suas diferenças. O povo de Israel é um povo só, mas é um povo colorido. Nós temos Reuven, que o assunto dele é ouvir, audição, Shimon, outro tipo de pessoa, assim por diante. A Begnamorá tem 7 braços, simboliza 7 tipos de judeus. O judeu tem vários tipos, mesmo dentro do povo judeu, existem aqueles que dedicam mais ao estudo da Torá, aquele mais ao assunto de trabalho, etc. Existem várias categorias. A união não quer dizer que todo mundo vai fazer a mesma coisa, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter o mesmo dinheiro, todo mundo tem que ter a mesma... Não, isso não é união. Isso aqui foi o sonho do comunismo, que não deu certo, porque eles achavam
Eles queriam fazer algo, quer dizer, só os ricos vão ser nós, o povão tem que ser todo mundo igual. Nós vamos roubar de todo mundo, o povão, então isso não deu certo. Porque a união não quer dizer que cada um tem que ser agora da mesma cor, do mesmo time, do mesmo tudo. Isso não é união. Isso aqui é uma imposição. Isso aqui não é união. Você está impondo sobre eles alguma coisa. Fala para nós a Torá que cada um tinha a sua característica separada. Cada um tinha a sua forma de pensar. Cada um tinha a sua forma de viver. E mesmo assim o povo de Israel estava unido. Mesmo assim o povo de Israel estava junto. Por quê? Eles são Keish Echad, Belev Echad. Mas com todas as suas diferenças se completam. Eram como uma pessoa só, com um só coração. A pessoa também é dividida. Ele tem a cabeça, ele tem as mãos, tem os pés, tem os dedinhos do pé e tem as unhas do pé. Mas tudo faz parte do mesmo corpo. Se alguém vai te arrancar a unha do pé, o cérebro vai sentir dor. Porque é uma coisa só, um corpo só. Mas são diferentes. Mas o verdadeiro assunto da união é quando as pessoas sabem, mesmo que eu não sou igual a você, mas nós somos um povo só. Isso quer dizer a união do povo de Israel. Para o povo de Israel receber a Torá não quer dizer que tem que ter só todo mundo igual. Temos que dar todo mundo da mesma cor. E esse foi o erro dos alunos de Rabi Akiva. Nós estamos agora nos dias de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer fala para nós, é uma época de luto. Por que é uma época de luto? Porque morreram 24 mil alunos de Rabi Akiva. Todos eles morreram 33 dias de Sfirat HaOmer. Fala a Gemara porque eles morreram. Eles não tinham honra um para com o outro. Nós sabemos que Rabi Akiva, ele era o autor da frase que amor ao próximo como a si mesmo, é a grande regra natural. Como pode ser que justamente os alunos dele, que eram alunos de Rabi Akiva, com certeza seguiam a missão de Rabi Akiva, eles não deram honrarias um para o outro? Como pode ser isso aqui? Ao contrário da ideia de Rabi Akiva. Mas o Rebbe explica que por amor ao próximo, eles realmente zombavam um do outro. E quando eles zombavam, eles desrespeitavam um outro. Que Rabi Akiva, ele falava um ensinamento. E cada um dos 24 mil alunos entendia diferente. E da mesma forma que nós não temos a mesma digitais, nós não temos a mesma cara, nossa maneira de entender é diferente. Quando tem dois judeus, tem três ideias. E cada um entende de uma forma diferente. Então, cada um entendia o ensinamento de Rabi Akiva de uma forma diferente. Depois que Rabi Akiva dava a aula dele, então os alunos diziam, vamos agora recapitular a aula de Rabi Akiva. Ele quis dizer isso, não? Desculpe, você não entendeu o que ele quis dizer? Ele quis dizer isso. Então eles começaram a falar, não, ele quis dizer isso por amor ao próximo. Cada um queria convencer o outro que ele está errado e eu estou certo. Imagina, tem que entender de maneira errada. E aí começava, não é que eles brigavam, mas eles respeitavam um outro, não tinham respeito um para o outro, porque já não, cada um olhava para o outro, você não está entendendo. Eles esqueceram que a verdadeira união quer dizer que mesmo que cada um entende diferente, mas isso é a pluralidade do povo de Israel que faz dele um povo só. Que ele é composto de um quebra-cabeça de milhões de peças que são montados, um tem uma saída, outro tem uma entrada, e tem que ser montado igual. Se vai ter todo mundo, se precisa ter um quebra-cabeça, todas as peças são iguais, você nunca vai conseguir montar um quebra-cabeça assim. Porque não tem, não. Se todo mundo tem saída, ninguém tem entrada, como você vai montar? Tem que ser cada um da maneira certa. O desenho certo para um preencher o outro. E é isso que Moshe Rabbeinu ensinou na contagem do povo de Israel. Era um povo só. Cada um valia não mais ou menos, mas eram 12 tribos, várias famílias, vários tipos de famílias, etc. E mesmo que todos os líderes foram considerados uma congregação só, mas tinham que ser 12 líderes. Porque a união de muitos, isso que faz a união. E não a homogeneização, vai ser todo mundo homogêneo, uma coisa só. Isso não faz todo mundo igual. Isso que causa brigas e intrigas. Uma vez, conta na Gemara que Eliyahu Navi, ele encontrou Rabbi Yoshua ben Levi. E eles falaram, Rabbi Yoshua, eu quero passear contigo. Ele falou, tá, você pode passear comigo, mas você não vai dar ideias do que eu vou fazer, você não pode abrir a boca, não pode perguntar, são coisas estranhas. E conta várias histórias, que ele falou que tinha lá um homem muito pobre, ele falou, a vaca dele vai morrer, o único sustento dele era a vaca. E depois tinha lá várias histórias. Depois tinha uma cidade que todo mundo era perverso. Então ele falou, aqui nessa cidade, todo mundo vai ser líder.
Então ele perguntou para mim, depois ele falou, não aguentei. Falou, o que quer dizer isso? Falou, agora eu vou te explicar, mas você não vai me acompanhar mais. Você já perguntou? Falou, o que quer dizer? Que se dá uma brachá para eles que todo mundo vai ser líder? Ele falou que a pior briga e intriga que tem entre os judeus é quando todo mundo quer ser líder. Aí acabou, é anarquia. Quando todo mundo quer ser líder, é anarquia. Se não tem uma certa hierarquia, se não tem uma certa liderança, que cada um não sabe conhecer o seu lugar, acabou, isso vai acabar destruindo. O povo de Israel, para ser tem que ser 12 tribos, várias famílias, tem os que são líderes, etc. E Deus separou também os leviim, eles vão ser contados somente a partir de um mês, e não com 20 anos, porque eles são líderes, etc. Cada um é uma vale um. Mas tem que ter essa pluralidade, porque cada um se completa, cada um se... E isso é a beleza do povo de Israel. A gente nunca pode olhar para esse judeu, esse aqui, coitado, esse é um Nebach, é um coitado, não tem nada. Ou Oisvort, cara, não vale nada. Uma pessoa... Porque ele que vai te completar. Ele é a pecinha do quebra-cabeça que vai faltar para te completar. Se você vai jogar ele fora, você também não vai ter lugar. O teu buraco vai ficar lá, você não vai conseguir completar. A união não vai ser completa. E isso é a preparação para matar a Torá. Para saber que no povo judeu cada um tem uma maneira diferente de pensar, cada um tem uma digital diferente, cada um tem uma forma diferente. E mesmo assim, todos eles são um povo só. Tinha uma vez um julgamento famoso, internacional, que atacaram um judeu, enfim, um judeu no caso de, esqueci, que um judeu estava sendo julgado por um líbelo de sangue na Europa. E isso era na Alemanha. E, de repente, vieram vários judeus de todo mundo para testemunhar a favor desse judeu. E na Rússia, Carlos Beires. Carlos Beires, ó. Carlos Beires. Então veio para testemunhar um rabino que ele veio de Constantinopla. Do lado do mundo fala dele, para testemunhar. Então ele perguntou, vocês sabem por que eu estou testemunhando aqui? Eu não conheço esse homem, não sei quem ele é, o que isso tem a ver comigo? Então ele contou uma história que certa vez, tinha guerra entre a Prússia e a Rússia. Então, naquela guerra, que tinha, na verdade, uma família que eles tinham um grande terreno. Um grande terreno que ele cresceu, até que cada vez dividiram. O pai teve tudo sócio, mas o pai teve filhos, etc. Depois falou, cada um dividiu o terreno na metade. Metade fica para esse filho, metade para o filho, assim foi. E aconteceu que passou um limite entre a Rússia e a Prússia no meio desses terrenos. E dividiu eles, cada um estava em outro país. Eles eram irmãos, tudo, mas cada um estava em outro terreno. Vizinhos, mas em outro país. Depois teve a guerra da Prússia e da Rússia. E quando chegaram, aí pegaram todos os soldados, vocês vão lutar um contra o outro, todos os soldados, e pegaram um irmão de um lado, outro irmão do outro lado. Então ele falou, o que você vai fazer se você vai ver teu irmão do outro lado? Eu sou da Rússia, eu vou matar, é contra, é meu inimigo. É a mesma coisa com outro irmão. Assim foi com todos os povos, só tinha um único povo que não deu certo isso aqui, era o povo judeu. Quando tinha um judeu que ele vinha, o outro não era o irmão dele. Não sabia quem ele é, mas se ele sabia que ele é judeu, ele jamais ia tocar nele. É conhecido que uma vez uma guerra, não sei entre que países, dois judeus encontraram-se no campo de batalha, um foi pego pelo inimigo, e ele falou, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. E outro respondeu, Baruch Shem Kevod Malchut. Somos irmãos. Acabou, não tem guerra. Esses dois judeus não tem. Por quê? Porque ele falou que o povo de Israel, a Torá chama Adam Atem. Vocês são chamados de Adam. Adam quer dizer o homem. Existem vários nomes para significar homem. Adam, Ish, Geber, Enosh. Mas o nome Adam é o único que não tem plural. Ish tem Anashim, Geber tem Gvarim. Enosh tem também Anashim, mas Ishim. Mas Adam não tem Adamim. Não existe Adamim. Existe Bnei Adam, filho de Adam. Mas Adam está no singular, porque o povo de Israel são únicos que são chamados Adam. Porque o povo de Israel está no singular. Pode ser que um não conhece o outro, totalmente diferente do outro. Esse é Sfaradi, eu sou Ashkenazi, eu estou no final do mundo, eu estou na Prússia, você está na Rússia, eu estou na Constantinopla, você está na Rússia. Mesmo assim, Adam é um povo só, indivisível, são vários tipos, indivisível.
E isso realmente é verdadeira união do povo de Israel. Quando a união significa a junção de vários, a pluralidade que se transforma em um, essa é a verdadeira união. Quando todos são ovos, isso não é união, tudo é ovo, não tem diferença. Mas quando existem várias pessoas, cada um com sua outra ideia, um é cientista, outro é jornalista, outro é rabino, outro é um estudante, outro é Stammschlepper, todo mundo faz parte do povo de Israel, todo mundo faz parte, cada um é uma pessoa importante. E sem um, o povo não está completo, isso é verdadeiro. Então, essa lição para preparação para matar a Torá. A pessoa jamais pode pensar, eu sou diferente, eu sou mais inteligente, eu sou o tal. Porque se ele pensa assim, ele não vai receber a Torá. Ele não faz parte do povo de Israel. Se ele está numa comunidade, ele fala, essa comunidade não presta, eu sou melhor que eles. Então, isso quer dizer que ele, não, é ele que o problema está nele, não está na comunidade. O problema está nele, porque o povo de Israel, para estar unido, tem que ter pluralidade, cada um entender que o outro é diferente dele, o outro é diferente dele, e tem pensamento diferente dele, eu tenho que aceitar cada um da maneira que ele é. E isso realmente é a preparação para matar a Torá. Como uma pessoa só, com um só coração. E que ele usa essa linguagem, com uma pessoa só. E da mesma forma que a pessoa está composta de N partes, milhões de partes. Vai pegar um olho do ser humano, tem lá milhares de partículas, tem aquela parte que chega, cada célula, etc. E exatamente tudo isso aqui faz um homem completo, assim é o povo de Israel. Esse é o olho, Reuven, esse é o ouvido, Shimon, cada um tem o seu, e todo mundo faz parte do povo. E essa preparação para matar a Torá. E por isso a nossa Parashá, a do Bamidbar, sempre é lida antes de matar a Torá, porque lá tem a contagem no povo de Israel. A contagem no povo de Israel significa que todo mundo é que Ish Echad, Belev Echad, uma só pessoa, um só coração. Isso faz a união do povo, isso prepara a gente para receber a Torá. A Torá, para ser entregue ao povo de Israel, para merecer a Torá, eles só vão conseguir estudar a Torá quando eles souberem, sentir e saber que a Torá, está escrito, os órgãos diz que o povo de Israel, existem 3 nós, o povo de Israel se conecta com a Torá, e a Torá se conecta com Deus. Então, para se conectar com Deus, o povo de Israel tem que se conectar com a Torá. E da mesma forma que a Torá é uma, o povo de Israel é um, todos os seus detalhes, mas é um homem só, com várias partes, mas uma coisa só, tem que se conectar com a Torá. Assim nós vamos se conectar com Deus. E essa lição, essa é a lição também da eternidade do povo de Israel. Não somente nós somos importantes, que Deus contou a gente e nós não somos anulados. A nossa união faz que nós não somos anulados. Realmente isso faz que todo o povo de Israel, a sua união, consegue realmente ter a eternidade e levar a gente para conseguir vivenciar e passar por toda essa época do exílio, quase 2 milênios, como um povo só. Toda essa união, apesar que nós sabemos que o povo de Israel, quem vai para Israel, vê todas as discussões e brigas, se tem contra outra, mas no fundo, quando precisa proteger o povo judeu, somos o povo judeu. Quando realmente, quando nós encontramos, mesmo quando tem 2 judeus, que um vê o outro, mas então, eles viajam para um lugar, outro judeu, pronto. Imagina, mesmo um judeu que eu trabalho, que ele vai em todos os cinemas, depois que termina o cinema, ele quer ver nos letreiros se tem nome de algum judeu lá, para saber se identificar com quem ele está falando, porque isso é o povo judeu. O povo judeu sempre olha para o jornal para saber se tem alguma notícia de Israel, né? Mesmo que ele não está no inconsciente dele, quer saber se tem alguma coisa, se tem alguma coisa de Israel, está todo mundo olhando assim no jornal, porque assim, esse é o nosso povo e nossa ligação, realmente é por isso. Tem uma história, minha mãe, quando eu era pequeno, levava a gente no dentista. Nosso dentista era lá na Casa Verde. Ele era um judeu, casado com uma não judia. E quando minha mãe ia para lá, ele falou, olha, eu me lembro uma coisa que me traz saudades. A comida de Shabbat da minha mãe. A comida de Shabbat era uma coisa, o gefilte fish, uma coisa. Então, toda vez que a gente ia no dentista, minha mãe levava alguma coisa, gefilte fish. Ele sentava e falava, isso era o judaísmo dele. O cada judeu se identifica de outra forma. Ele se identificava, a lembrança dele era esse ponto. E essa união do povo de Israel, isso vai levar isso. Nosso povo é um povo escolhido, um povo querido, e cada judeu realmente é importante. Todos juntos vamos trazer Matan Torá, o recebimento da Torá. Vamos juntos trazer Mashiach e todo o assunto de Mashiach
o assunto de Mashiach vai ser através da união do povo de Israel, do amor sem motivo, que possamos realmente, ainda antes de Matan Torah, ainda antes de Shabbat, antes de Rosh Chodesh Sivan, estamos todos juntos, porque Ish Echad, Belev Echad, uma só pessoa, com um só coração, na construção do terceiro Beit HaMikdash, com a vinda de Mashiach, e um grande Raquel que vai juntar todo o povo de Israel, não mamash, seja imediatamente para todos nós, se Deus quiser. Amém. Muito bom.